Boa tarde. Estamos nós de volta. A teia de comunicação popular do Brasil, tecendo ações de comunicação popular, está aqui no nosso segundo episódio do nosso programa Tecendo a Comunicação Popular. Hoje a gente está assim, bem animada e bem felizes, porque a gente conseguiu juntar no programa de hoje experiências do Rio de Janeiro com experiências do norte do Brasil. E sem falar que o Joca Madruga, que está aqui nos bastidores, nos colocando no ar, o Joca está sentindo frio no Paraná, em Curitiba. Então, já é emocionante a gente, sabendo o tamanho do Brasil, imaginar, saber que nós estamos reunidos nesse momento aqui para conversar sobre comunicação popular, comunicação comunitária, e o que eu venho falando sempre, a comunicação dos de baixo. E, então, rapidamente, a gente convida para aparecer aqui na tela, para se juntar nessa teia. Vou começar pelo Rio de Janeiro, que está aqui pertinho de mim, o Edilano. Edilano Cavalcante, que é do Fala Manguinhos. Oi, Edilano, tudo bem? Oi, Cláudia. Obrigado mais uma vez pelo convite, por fazer parte dessa teia da comunicação popular, da comunicação independente, que o núcleo vem puxando. Eu acho super importante ter esses encontros, né? Essa teia, poder abraçar o Brasil e estar falando aqui do Rio de Janeiro, aqui do Complexo de Manguinhos, sobre comunicação popular para outros comunicadores, através dessa página, para mim é muito interessante, muito importante estar expandindo a comunicação de uma favela da Zona Norte do Rio de Janeiro para outros espaços do Brasil. A ideia é essa mesmo, Edilano. Que coisa boa. A gente se juntar, né? A favela do Rio com a favela do Pará, com a favela de São Paulo, com a escola de samba. Escola de samba a gente volta para o Rio, né? A gente volta para o Rio de Janeiro. As experiências de comunicação, de cultura. E muito obrigada. Nós dois já somos, eu digo assim, nós somos parzinhos, né? De tanto que a gente se encontra nos É debates sobre verdade. comunicação. Que bom, fico muito feliz. E eu acho que o nosso encontro primeiro foi em São Paulo, né? Foi, exatamente, foi em Foi São em Paulo. São Foi em Paulo, em São São Paulo. Paulo, a primeira vez que a gente se encontrou num debate sobre comunicação. Aí já passou para De a muito aprendizado. UFRJ, já passou e a gente está Já aqui junto. foi. Que bom, que Que bom. E como bom, é que né? Que tá aí, bom. Fico muito Manguinhos? feliz. Conta pra gente um pouquinho rapidinho como é que tá a pandemia em Manguinhos. Então, em Mangueiras a gente está se reinventando como em vários espaços de favela aqui do Rio de Janeiro. A gente está se reinventando com relação à doação de alimentos. A gente tem feito, em conjunto com o Conselho Comunitário de Manguinhos, um projeto chamado Manguinho Solidário, onde a gente tem trabalhado a questão da doação de alimentos via campanha de crowdfunding, via vaquinha, via doação direta. A gente tem se reinventado dessa maneira, né, onde a gente consegue comprar não só alimentos, mas também material de higiene, material de limpeza, enfim. E através da comunicação a gente tem Não, começado. comunicação você não vai falar agora, não. Eu queria que você falasse só da pandemia. Tá, Guarda para tá, daqui a pouquinho, tá tá, bom? ok, Então vamos lá, ok. Joelma. Joelma, que vem lá do Pará. Dois representantes do Pará hoje. Que alegria, gente. Que delícia que é essa terra de vocês. Que beleza, que emoção falar com paraenses. Que emoção falar com paraenses. Joelma, como é que você está? Olá, estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês também, participando desse momento, desse diálogo de comunicação. Obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade boa da gente estar trocando experiência, tá se conectando, né? Que eu acho que é isso que a gente tem feito durante esse período, se conectar, mesmo estando aqui no Pará, né, jogando um fiozinho lá para o outro lado do Brasil, né, para o sul, para o sudeste, para que a gente possa estar conectado sempre.
A gente quer saber muito essa história, rede de notícias da Amazônia. Vocês não querem pouco, não, né? É um sonho assim Amazônia, grande, mas a gente quer estar conectando. né? Então, rede Exatamente. da Amazônia, a gente quer saber como começou essa história, a gente quer saber um monte de coisas. Mas antes a gente vai também puxar para a roda Francisco. Francisco, também do Pará. Gente, eu tenho que hoje ou eu como tomo um sorvete de cupuaçu, ou vou ter que dar um jeito de achar um sorvete de cupuaçu aqui no Rio de Janeiro. Ou um tacacá. Não tem jeito. Eu sugiro um sorvete de açaí. De açaí. Açaí. Ô, é verdade. Nossa senhora, isso é maldade. Isso é maldade. Então, 2 anos que a gente se viu, né, Francisco? Pela primeira e última vez. Não é que a gente se viu pela última vez, que a gente se viu pela primeira e última vez. Francisco, você é da Terra Firme, Francisco? A Terra Firme é uma periferia de Belém, uma periferia que é próxima ao centro, muito famosa por vários aspectos, principalmente por ser um bairro de luta, em que lutou para ocupar o território, é uma grande ocupação, na verdade, pertencia a uma grande parte o território da Terra Firme, a Universidade Federal, onde é a Universidade Federal do Pará hoje, e a gente está aí, são quase 70 mil pessoas resistindo e lutando e comunicando. E essas 70 mil pessoas então, fazem parte da rede de notícias da Amazônia, do Amazonas, né? Da Amazônia. Olha só, então, eu queria começar fazendo uma perguntinha igual para os três. Por que comunicação popular? E aí a gente começa agora por Francisco, que foi o último a entrar na roda. Francisco, por quê? Tinha tanta coisa para você fazer na vida, por que você resolveu uma tela firme? Nós temos um bairro em Belém que é muito conhecido por vários eventos de violência que é inerente às nossas realidades, às periferias. São espaços segregados mesmo, em que a presença do Estado ela só ocorre, infelizmente, com as suas forças de segurança. Então, nós queremos outra presença do Estado. E pelo fato do Estado estar muito presente através da sua força de segurança, e sempre a mídia tradicional destacou isso, dos eventos de violência que acontece, do comércio de drogas e uma série de outras coisas. Só que nós, como moradores, a partir da nossa vivendo o lugar, a gente diz, poxa, mas tem mais coisas aqui para mostrar do que a mídia comercial mostra. Tem coisas muito interessantes que a gente precisa comunicar, já que a mídia tradicional não comunica, então a gente vai ter que furar essa bolha. Aí resolvemos criar um coletivo que, no primeiro momento, a ideia era criar uma TV comunitária de ousadia. Criar uma TV comunitária. Mas vocês são ousados. Os nossos primeiros vídeos têm essa configuração. Você vai ver lá eu apresentando, tipo um programazinho e tal, a gente falando do carnaval no bairro. Só que o interesse foi tão grande, o que é mais curioso nessa história toda, que o interesse muito grande da própria mídia comercial. O que é que esse pessoal está fazendo? Já que história é essa de mídia comunitária? A gente foi para o Sem Censura Pará, no caso, uma versão local da TV Cultura do Pará. Ocupamos vários espaços na afiliada da Globo, da Band, SBT. Então, foi uma repercussão imensa essa história desse coletivo de periferia que quer fazer uma TV comunitária. Que história é essa? Então, despertou também muito interesse da própria mídia tradicional. E nós aproveitamos, óbvio, esses espaços para dar o nosso recado também. E aí, fizemos vídeo sobre a história do bairro, contando um pouco da própria história da ocupação daquele lugar. E tanta gente que faz coisa boa, e a gente precisava, na verdade, só que com a nossa linguagem, com a nossa cara, com o nosso jeito. E é algo muito inquietante. E a gente percebeu a diferença. Espera só um pouquinho, Francisco, que eu acho que o Edilano sabe o que significa. Você também percebe o interesse da mídia comercial na comunicação popular? Cara, se eu fosse colocar em palavras o que o Francisco colocou, eu repetiria exatamente igual, sabe? É a mesma raiz que nasce no Pará, é a mesma que brota aqui em Manguinhos, essa relação do Estado só ter uma maneira de entrar nas favelas
e da mídia, da grande mídia, só conseguir dizer um tipo de linguagem sobre o território de favela, que é a linguagem que eles acham que representam a nossa cultura, né? Que é a linguagem da violência, do tráfico, enfim. Então, assim, o Francisco colocou uma coisa que, para mim, é muito natural de ouvir de um comunicador popular, de um comunicador comunitário. Tu acha, Joelma? Como é que é para você? Com certeza, a gente percebe que essa comunicação... Está me ouvindo? Então, essa comunicação popular, ela precisa estar presente, né? A gente, por muito tempo, acaba sendo bombardeado o tempo todo com informações que acabam, às vezes, distorcendo a informação como ela é. E quando a gente faz essa comunicação brotada, onde ela realmente acontece, que a gente chama de base, que a gente chama o chão onde a gente pisa, a gente começa a contar a história de fato, né? A gente realmente faz o diferente. E quando a gente faz essa comunicação popular, a gente quer fazer isso, a gente quer mostrar que nós também fazemos comunicação, e essa comunicação é uma comunicação diferenciada, é uma comunicação onde todos têm a oportunidade de estar falando, de estar dizendo o que pensa, a partir do seu lugar, a partir de onde vive, de onde está. E aí, como é que foi, Francisco? E aí, é claro, né? Desculpa. Acaba atraindo a atenção de muitos. Francisco, e aí, Joelma falou que aí a comunicação a partir do lugar, você ia falar, nós fizemos vários vídeos contando a história. Conta mais para a gente sobre a experiência do Tela Firme. O que é o Tela Firme? Assim? Acho assim, o coletivo Tela Firme é um canal de mídia popular, um coletivo de comunicação popular. A gente, na verdade, utopicamente, a gente começava com a seguinte reflexão: nós temos que nos opor aos meios de comunicação de massa. Olha a ousadia. Nós vamos ter que ser uma alternativa aos meios de comunicação de massa. Aí só que a gente começava a ficar preocupado, os meios de comunicação de massa estão querendo muito a gente, pelo amor de Deus. Então, não vamos entrar em contradição com essa história. A gente começou, na verdade, a ver que a narrativa muito rica da própria periferia. Isso em Manguinhos, isso na periferia de Santarém, qualquer periferia, a periferia tem uma linguagem que é própria, independente, é claro, dada as suas particularidades, mas nós temos o nosso jeito, a gente tem o nosso jeito de se vestir, de falar, de comunicar, enfim, de viver o lugar. Tem muitas semelhanças, a gente se comunica muito quanto periferia. A vivência do lugar, um pouco, entra aqui um pouco do meu geógrafo, né, que sou. Então, essa dimensão do próprio lugar, de viver o lugar, é fantástico na periferia. Aí um grande desafio, só emendando agora, se permite, Cláudio, o grande desafio do isolamento social nesses espaços, nesse território. Imagina que é você dizer para um periférico, um favelado, que ele não pode estar aglomerado. Se a nossa essência é a aglomeração, a nossa dinâmica de vida, a nossa própria nossa forma de existência é própria estar junto, estar aglomerado, estar em bares, estar em cultos, estar em cantos. Isso é próprio nosso. O grande desafio é a gente deixar, digamos, de estar digamos assim, estar aglomerado e pedir para ficar em casa. Então, é um grande desafio, só emendando. Mas dizer o seguinte, que nós aproveitamos tudo aquilo que a gente teve como descoberta da nossa realidade, porque muita gente, mesmo na periferia, não conhece o lugar. Imagine, nós fizemos um trabalho da chamada cartografia social do bairro. Nós visitamos mais de 140 ruas do bairro da Terra Firme. 140 ruas, vielas, becos e tudo. E teve gente que morava a 2 quadras que disse assim, nunca entrei aqui nesse beco. Te entendo. Olha a descoberta de alguém, olha o olhar. Quer dizer, tu lança um olhar dentro da própria periferia. Quer dizer, nunca tinha entrado naquele beco, nunca entrei nesse beco. E a pessoa morava em outro beco. Está entendendo? Quer dizer, a necessidade de viajar no teu território, de te aprofundar na dinâmica do lugar. Isso é muito interessante, isso é revolucionário, diga-se de passagem. Eu concordo com isso, Aqui no Rio, a gente tem uma experiência de fazer, como o nosso curso de comunicação popular, ele reúne jovens de várias favelas, nós costumávamos fazer algumas aulas na favela tal. E quando a gente chegava em uma determinada favela, outras pessoas diziam, eu nunca vim aqui.
eu não conheço essa realidade. Eu tenho uma experiência muito bacana, foi na Maré, no complexo de favelas da Maré, do conjunto de favelas da Maré, que tem o Museu da Maré. Maré está perto de Manguinhos, tem o Museu da Maré, né, Edilano? E pessoas de várias favelas visitaram aquele museu, foi muito emocionante. Aí, então, eu acho que tem gente da Maré que não conhece Manguinhos, tem gente de Manguinhos que não conhece a Maré. É isso, Edilano, como é que é? Como é que nasceu Fala Manguinhos? Boa pergunta, cara. Nasce também desse desconhecido, né? Manguinhos é um complexo de favelas composto por 14 a 15 favelas, né? Porque quem mora em favela sabe que toda hora tem um puxado de favela nascendo em algum lugar. Então, Francisco e Joelma aí, que acho que me entende muito rapidamente quando eu digo que tem um puxado de favela nascendo em algum lugar, porque toda hora está nascendo ali um nome diferente de uma favela, enfim. E aí, favela de Manguinhos, no processo de pacificação, de implementação do programa do PAC, né, do governo federal, percebeu que Manguinhos era dividido na sua essência de bairro. Né? Tinha um muro que dividia um lado de Manguinhos, que tinha uma liderança, digamos assim, do outro lado também tinha uma liderança. E aí, liderança que a gente fala são lideranças com seus poderes não só políticos, mas poderes de fogo, enfim. E aí quando o processo de expansão do território aconteceu, esse muro teve que cair. E tinha muito disso, o morador não atravessava para um lado e nem para o outro, porque tinha um muro e porque também era visto como o lado diferente, o lado oposto, enfim, do mesmo bairro. Né? Então a pessoa passou a vida inteira e não circulava para aquele outro lado. E aí, dentro do conselho comunitário, que é um conselho feito por moradores de Manguinhos, nasceu-se a necessidade de ter uma maneira de se comunicar para os dois lados, dizendo o que estava acontecendo no bairro, né? Que ia ter uma implementação de uma clínica da família, que ia ter uma escola nova, que ia ter uma creche, que ia ter uma biblioteca, que ia ter isso, que ia ter aquilo, para que os moradores pudessem entender que aquele espaço não era só do lado que ele estava sendo fixado. Né? A biblioteca não era só de um lado, a biblioteca era do bairro, era da cidade, que o morador podia circular. Então, nasceu nesse intuito de fazer essa aproximação entre os moradores e também de fazer esse acompanhamento de como é que esses equipamentos públicos que estavam sendo colocados em Manguinhos iam ser geridos, qual é o recurso que ia vir para esses equipamentos, qual era a participação do território dentro desses espaços. Então, o Fala Manguinhos ele nasce de uma necessidade de ampliar esse espaço que era o bairro de Manguinhos e de aproximar o que estava sendo feito enquanto equipamento público dos moradores. Olha, isso aqui é de vocês, isso aqui é nosso, a gente pode ocupar a biblioteca, a gente pode ocupar o centro poliesportivo, a gente pode ocupar a creche, porque até o momento Manguinhos era muito pouco representado enquanto espaço com equipamento público. Então, assim, a crença do morador era isso aí é coisa política, isso aí daqui a 2 anos vai acabar. Então, a ideia era como é que a gente fixa um movimento de comunicação onde a gente vai dizer para o morador que não, a biblioteca tem que ser ocupada por nós. Se ela não for ocupada por nós enquanto interventores, enquanto moradores, ela nunca vai ser de Manguinhos, ela nunca vai ter a cara, ela nunca vai ter a estética, ela nunca vai ter a linguagem de Manguinhos ali nos seus espaços, nas suas prateleiras, na sua literatura. E foi daí que começou, no final de 2013, o processo de pensar o território, o Fala Manguinhos, a agência de comunicação de Manguinhos, e de lá para cá a gente tem aprendido bastante o que é ser um comunicador popular, o que é ser um comunicador comunitário, né? Eu brinco que eu, Francisco, Joelma e muitos outros, não escolhemos ser comunicador comunitário, a gente escolheu, de alguma maneira, ser comunicador. Comunitário foi a nossa jornada de herói que fez com que a gente viesse para esse lado da força. O lado da força falou assim, não, eu quero vocês desse lado. E aí a gente está aqui, puxando a corda para o nosso lado, para tornar mais democrática a comunicação no Brasil. É isso, Joelma? Fala aí, Joelma. É isso mesmo, é isso de estar fazendo essa conexão. Qual é a tua inspiração, Joelma? Acho que a inspiração maior, né? Será que a Joelma travou? Não consegui te entender, Cláudia. Qual é a tua inspiração? Como foi que você resolveu
a participar da criação da Agência de Notícias da Amazônia. Você conhecia alguma outra experiência anteriormente? Como é que vocês chegaram, assim? Porque a gente não inventa, né? A gente copia. Tinha alguma experiência anterior que vocês conheciam? Então, essa ideia inicial, ela surge a partir de quando a gente conheceu o trabalho da ALER, né, da Associação Latino-Americana de Educação Popular e de Comunicação agora, né, amplificou o nome, que é uma organização latino-americana e caribenha, que tem sede no Equador, em Quito, e que se propõe a também fazer esse trabalho, né, juntando emissoras de rádio em vários lugares para fazer uma comunicação interligada. Então, a gente partiu dessa experiência, né, quando pensou-se em criar essa rede de notícias, né. Então, o padre Edilberto Sena, que é o idealizador do projeto, dessa proposta, ele era diretor, na época, da Rádio Rural de Santarém, que é uma emissora da Diocese. Rádio Rural de Santarém. É uma emissora, existe desde 64, essa emissora, hoje já está com 56 anos, tem 56 anos, então na época ele era diretor dessa rádio, e aí então ele veio com essa ideia, né? Hoje a gente está trabalhando em locais diferentes, né, cada um no seu canto, cada um contando a sua história, mas os grandes conglomerados de comunicação estão aí fazendo uma comunicação distorcida do que é realmente a Amazônia, né? Eu acho que o Francisco falou bem, o lugar onde a gente vive, como é que se fala do lugar onde a gente vive? Quem pode contar do lugar onde a gente vive? Eu acho que quem pode contar é quem está nesse local, é quem vive esse local. Mas aí é um porém também a ser destacado, né? E o Francisco falou bem, às vezes a gente diz assim, eu moro na Amazônia, eu estou na Amazônia, eu conheço a Amazônia, aí já é hora. Porque em cada canto que a gente vai, a Amazônia é diferente. Além, então, cada lugar onde a gente vai é diferente, então é preciso que a gente esteja nesses locais para contar a história a partir dessas bases, a partir dessas experiências. Então, por que não juntar essas emissoras de rádio? Então, foi conversando com uma, com outra aqui, e aí no início a gente começa com 5, e hoje nós já somos 20 emissoras aí associadas, nos 7 estados da Amazônia. 20 emissoras nos 7 estados? É uma rede... Exatamente, 20 emissoras. A gente está... A nossa ideia é chegar... A gente só não está em Tocantins e Mato Grosso, né? Que são os 2 estados da Amazônia, chamado Amazônia Legal, mas os outros estados a gente está presente e a nossa ideia é chegar a Tocantins e chegar também até o Mato Grosso, abarcando toda essa região amazônica, para que a gente possa contar mais sobre essa nossa região. E como é que funciona, assim, um programa de uma rádio, ele é transmitido por toda a rede? A gente tem programas conjuntos, na verdade a gente tem 2 programas conjuntos, e aí a gente faz troca de informações, né? Por exemplo, eu tenho uma informação do meu local, e quem, por exemplo, está em Manaus ou está em Belém e precisa dessa informação, ele contacta já com essa emissora e a gente acaba trocando essas informações, contando um pouco essas histórias. E a gente também fala assim, diz assim, a gente protege muito o outro comunicador, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com comunicação popular, com comunicação de denúncia, a gente acaba também sendo muito visado. Então, para, digamos, preservar quem está fazendo esse tipo de comunicação, eu acabo trocando a minha informação com o outro, fazendo com que outra pessoa possa estar divulgando e tirando a visibilidade daquele comunicador que está lá na sua base. Então, a gente também acaba fazendo muito isso. Então, eu acredito, assim, que é uma comunicação compartilhada, porque
que quando a gente pensa em rede, a gente não está pensando, tem a cabeça de rede que manda e os outros obedecem. Não, a gente está como rede, mas cada um tem a sua partilha, cada um está trabalhando junto, né? Não é um que manda e os outros obedecem, não. É uma comunicação compartilhada, onde todos têm responsabilidades e todos também sustentam e fortalecem essa rede. Muito legal. Chico, já vou te chamar de Chico também, está todo mundo chamando de Chico aqui, Rogério, Joca, Bruno. Chico, qual que mais te emocionou nesses anos de tela firme, Chico? Tanta coisa. O que mais me emocionou durante esse período de tela firme foi a gente ver as pessoas comentando sobre tela firme no bairro. Isso é muito legal. Tela firme sendo, digamos, citada em provas de escolas privadas, inclusive, públicas também. Sendo convidado para a feira de ciência da escola do bairro, tendo tela firme como tema. Então, é muito bacana quando as pessoas falam e fogem do nosso controle, no bom sentido. Assim, isso que emociona a gente. E a gente, de fato, acessa o público que a gente quer. Isso é muito bacana. Então, o que me emocionou muito foi ver a molecada, a garotada no canto, falando do tela firme e tal, e alguns falando com orgulho de, eu apareci no tela firme. Isso emociona a gente, porque, na verdade, a gente toma todo o cuidado para que a gente possa ter uma relação de identidade com as pessoas, para não fugir disso. Então, eu acho que isso que nos emociona, a gente ter essa relação de identidade. Eu ia te perguntar exatamente isso. O tela firme, ele fala, você falou, atinge as pessoas que a gente quer atingir. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso. Como é que é a relação do bairro, como é que vocês falam? Bairro, favela, bairro. Como é que é a relação do bairro com a tela firme? Essa relação de orgulho deu para perceber, né? Isso se materializa, por exemplo, a gente vê em algumas conversas de grupos, porque o Tela Firme fez várias iniciativas com várias entidades locais. Movimento Bandeirante, várias instituições religiosas, cristãs e não cristãs, cobrindo caminhadas pela paz. Então, a gente começa a acessar vários espaços que tem do bairro, que é da vida, que é do cotidiano daquele lugar, daquele território, que a gente chama de espaço vivido. Então, à medida que a gente faz um vídeo aqui, faz uma cobertura ali, então as pessoas começam a comentar. Então, se você for ver, Cláudia, a produção do Tela Firme é muito uma produção local. Eu vejo. Seja na escola, e claro, a gente... Alô? Estou te ouvindo. Quer dizer, para além de uma produção local, a gente também atravessa a fronteira do bairro, a gente vai para outras periferias e também participa de outros, digamos, movimentos mais amplos. Então, a gente começa a ganhar um público, ampliar o público, o foco maior. A galera que mais mesmo está antenada é a turma da quebrada, da periferia do bairro, no caso do bairro da Terra Firme. E o que é mais legal, o que é mais interessante é que o Tela Firme inspirou outros movimentos, outros coletivos de comunicação popular. Conta isso para a gente. Por exemplo, nós temos várias outras iniciativas de mídia que o Tela Firme conseguiu. Nós temos hoje, no próprio Terra Firme, tem uma turma chamada Cine Clube TF, que tem uma professora, que é a professora Lia, que ganhou o prêmio de melhor professora do Brasil, que é embaixadora do Brasil, uma professora embaixadora do Brasil, eu esqueci agora, numa categoria, e concorre a um prêmio internacional, mundial de melhor professora. Então, eles falam muito que a criação do Cine Clube TF foi um pouco inspirada no coletivo Tela Firme. Isso é muito bacana também. Nós temos o Periferia em Foco no bairro da Cabanagem, que é uma outra periferia de Belém distante da Terra Firme. Então, outras iniciativas de comunicação surgiram com inspiração no Tela Firme. Isso é muito bacana. Isso nos enche de orgulho, mas também aumenta a responsabilidade de saber que o Tela Firme influencia essa turma a fazer comunicação popular. Muito legal. Vamos, Joca, dar uma olhadinha no Tela Firme? Dá para a gente ver alguma coisa deles?
Esse é o Facebook do Tela Firme. Essa imagem primeira aqui, essa imagem da turma, nós fizemos um vídeo do vestibular, dos aprovados no vestibular do bairro. Então, nós entrevistamos a galera que passou em massa nas universidades públicas, principalmente foi no dia do resultado da Universidade Federal do Pará. E já é tradição, quer dizer, já tem, acho que é o 4º, 3º ano que a gente faz um vídeo sobre o vestibular. E é muito emocionante, bomba mesmo nas redes sociais, são centenas e centenas de compartilhamentos desse vídeo que fala da aprovação dos calouros da Terra Firme. Gente, é muito bom a gente falar de uma experiência da periferia de Belém trazer para a teia de comunicação popular, que está em vários cantos do país, é muito bom. Eu adoro Tela Firme, desde que eu conheci há 2 anos. Aqui, só para... Aproveitando aqui, nós fizemos... Olha, ECA, que bacana. A Ingrid e eu participamos de uma live falando sobre os 30 anos do ECA. Esse ano, no dia 29 de maio, nós perdemos uma grande figura em Belém, chamado Padre Bruno Sec, que era um amante também. Ele atuou 50 anos, ajudou a construção do ECA na defesa e garantia do direito de criança e adolescente, era um grande incentivador da comunicação popular, inclusive do Tela Firme. Então, aproveito para fazer essa lembrança ao querido, está aqui no meu peito, inclusive, aqui o botão do Padre Bruno. O Padre Bruno é um cara muito querido, uma pessoa muito maravilhosa, que apoiava a gente também. Aqui é o Getú, que está fazendo o seu mestrado, falando sobre um vídeo do Tela Firme. Poderia ter sido você que fala sobre chacina da periferia. O mestrado nós já fomos... Como é o nome do vídeo? Poderia ter sido você, que retrata as chacinas que aconteceram nas periferias de Belém. Olha, vamos falar sobre esse vídeo depois. Diga. Pode ser, vamos sim. Então, aqui, mais uma vez, a divulgação da participação do ECA. Então, assim, participamos de vários momentos, como esses, momentos ricos. Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir com esse debate de comunicação popular. Pode ir passando aí para... Então, tá voltando. Isso. Então, assim, nós temos... Muito bom. Olha lá, saiu até no Jornal Nacional. Foi no jornal hoje que a gente teve o Elias, que é do Tela Firme, o Elias, o jovem do coletivo Tela Firme, que falou um pouco da experiência desse período de pandemia e da importância da comunicação popular como personagem, como diferença essa. Então, assim, a gente conseguiu furar algumas bolhas. A nossa querida Joelma sabe muito bem que é o desafio de fazer comunicação, e ainda mais comunicação popular na Amazônia. Como tudo na Amazônia é um grande desafio, nessa região, que infelizmente é uma região tão esquecida no nosso país. Só é lembrada mesmo quando é motivo de cobiça, quando divulga-se as queimadas na Amazônia, mas tem muita riqueza, muita coisa legal, e a teia de comunicação e esses grandes coletivos nos possibilita falar um pouco da nossa realidade e do nosso trabalho. A gente agradece, aproveita para agradecer muito essa parceria. A gente agradece muito, Joelma. Vamos para a Joelma, então, Joca. Edilano, vou te pular um pouquinho, porque eu acho que Francisco passou a bola para a Joelma, falando da dificuldade de fazer comunicação na Amazônia, e vocês têm um padre. Depois de Edilano, você me conta também se tem um padre na história de vocês. Os dois têm um padre no caminho, e a gente sabe que no caminho da comunicação popular houve muitos padres, né? A gente sabe disso. Então, que desafio é esse? Chuta a bola, Joelma. Que desafio é esse de fazer? Por que é difícil? Por que é um desafio fazer comunicação popular na Amazônia? Acho que o primeiro desafio que a gente tem que verificar na região amazônica são as distâncias, né? Quando a gente fala de região amazônica, a gente está falando de tudo grande, né? Então, as distâncias são muito grandes. Então, para a gente chegar em muitos locais, é muito difícil. Então,
Por isso que quando a gente faz uma opção, né, uma vez alguém perguntou para a gente, por que optar em fazer uma rede de comunicação de rádio, quando se hoje tem as redes de comunicação que trabalham principalmente ligadas pela internet? Porque na Amazônia a internet é muito precária. A gente tem... E o rádio, não. O rádio é aquele amigo que chega em um lugar onde a TV não chega, onde a internet não chega, o rádio chega. O rádio está lá. Então, nós estamos nesses locais, então, por isso essa opção pelo rádio. Então, o primeiro desafio é esse, são as distâncias. Como é que a gente consegue se conectar vencendo as distâncias? Então, a opção que a gente tem é se conectando, é fazendo com que a gente possa estar fazendo uma comunicação mais ampla, saindo do nosso espaço e indo para mais longe, através, né, desse caso, das rádios, das nossas emissoras de rádio. O outro desafio que a gente acaba enfrentando muito, e aí acredito que seja um desafio também para os demais, para o Edilano, para o Francisco, e é justamente a gente pensar em como se manter, né? Como é que a gente faz comunicação popular com poucos recursos, né? Onde a gente tem recursos humanos, mas nos faltam os recursos financeiros para que a gente possa chegar onde a grande mídia não chega. Como é que a gente conta outras histórias sem poder estar lá presente, sem poder pisar naquele chão? Eu sempre digo para os colegas, quando a gente está em debates sobre comunicação, que eu digo assim, a comunicação de verdade é aquela que sente o cheiro da rua. Então, não dá para fazer comunicação dizendo assim, hoje a gente trabalha muito com WhatsApp, trabalha muito com Facebook, mas a gente precisa ir para a rua, a gente precisa sentir o cheiro do povo, a gente precisa colocar o pé na lama, precisa andar no meio, ir no rio, pegar uma canoa, pegar uma bajara, ir para o rio, pegar uma estrada de poeira e chegar no local onde a gente possa ouvir essas histórias e contar a partir daquilo que a gente viu, daquilo que a gente viveu. E não só contar, que as pessoas que estejam lá também possam contar, que a gente possa dar o microfone para eles, para que eles possam contar suas histórias e não só a partir daquilo que a gente conta. Então, eu acredito que os desafios maiores são esses, e a gente tenta vencer esses desafios. Agora que nós tivemos muito, assim, não podendo sair, como é que a gente vai conseguir montar o nosso jornal? Então, a gente conseguiu, assim, manter muitos contatos, né, e os nossos contatos já nos ligam, olha, a gente tem informação, ou a gente liga para esses contatos e vai. Como a gente não pode agora, nesse momento, estar lá, mas a gente tem os contatos, então a gente acaba dizendo assim, que essa rede de comunicação, ela se tece no momento em que eu estou fazendo comunicação de dentro de um espaço, digamos, que me abre portas, mas que eu também posso abrir portas, abrir janelas, abrir todos os espaços possíveis. Quem está na comunidade também possa estar contando, para quem possa estar contando essa história. Então, acredito que isso só veio fortalecer também ainda mais essa nossa experiência de contar com o outro. Então, quando a gente conta com o outro, quando o outro confia no trabalho que a gente faz, ele também tem essa possibilidade de estar vivendo essa comunicação cada vez mais forte, mais presente na nossa vida. Edilano, tem um padre na vida de vocês também, não? Tá sem som, Edilano? Beleza. Então, em Manguinhos não tem um padre, não. Assim, a gente tem um pai de santo? A experiência do Fala Manguinhos... Não. A experiência do Fala Manguinhos, assim, para poder... eu sempre gosto de enfatizar isso, ela nasce de um embrião coletivo, né? Eu sempre repito que o Fala Manguinhos não é meu. Daqui a pouco ele vai passar para uma outra gestão, porque a ideia é não criar centralização de um rosto dentro do Fala Manguinhos, né? Então, assim, o Fala Manguinhos ele faz parte de um conselho comunitário, onde todas as pautas, né, são pensadas a partir dessa reunião coletiva. Não, peraí. Aí, daqui a pouco a gente vai ter uma live, inclusive. Como é que é? Tem o Fala Manguinhos, a experiência de comunicação popular do Fala Manguinhos, ele se relaciona com o Conselho Comunitário de Manguinhos?
ela nasce dentro do conselho, assim, diferente talvez de algumas iniciativas, como a da Joelma, do Francisco, né, que eles, pela força da vontade ali, botaram o pé na estrada e foram fazer. A gente sentou com o Conselho Comunitário e pensou o que poderia ser importante para representar as pautas que o território queria defender dentro do embate ali do território, na cidade de Rio de Janeiro, que é uma cidade super povoada, com muitas favelas. O que a gente queria colocar em pauta? E aí, a partir daí, a gente começou a produzir um jornal impresso, né? Desde 2013, o jornal impresso, entendendo a necessidade do morador pegar o jornal, se ver no jornal, como o Francisco falou, né? Se ver a sua imagem, ver a sua rua ali na pauta. E aí, nessa experiência, a gente entendeu que a gente precisava também migrar para o digital, porque tinha uma galera que absorvia no impresso, mas tinha ali a expansão do digital, do Facebook, do WhatsApp. E aí a gente abriu a página do Facebook e criou uma coisa que eu acho muito importante, que a Joelma falou também com outras palavras, que é essa rede de pessoas, né, que a gente chama de agentes de comunicação, que fica em vários pontos do território, onde eles ficam, digamos assim, fazendo essa cobertura do que é importante colocar na pauta ali do dia a dia da página, no dia a dia da produção. Então, digamos que a favela de Mangueiras ela tem em torno de 45 mil moradores. E aí, numa parte do território, tem uma rede de esgoto que está furada, que está quebrada, e a gente não teve acesso, né, porque eu não passo nessa rua regularmente. O morador de lá, ele passa uma informação para o Fala Mangueiras, nessa rede de correspondente, e nos diz, a rua X, a rua Y, está tendo problema disso, a creche está fechada, sei lá, alguém está pedindo ajuda, e aí a gente começa a criar essa teia de interlocutores locais, a fim de conseguir tornar mais democrática essa participação. Outra coisa que a gente percebeu ao longo do caminho é que, para a manutenção também da comunicação, a gente precisava fazer oficinas de comunicação, ou seja, ensinar o que a gente estava aprendendo na prática para novos moradores, para outras pessoas. Então, a gente já fez alguns ciclos de oficina de formação, né, desde a escrita, fotografia, como fazer uma entrevista, como fazer uma estrutura de texto que pudesse ser rápida, direta, dinâmica, como pensar uma cabeça de texto. Tudo isso a gente passou para algumas equipes, e essas equipes, ao longo do processo, vão se tornando correspondentes. E outros que não se tornaram correspondentes de forma direta começaram a pensar suas próprias comunicação da sua favela. Digamos, Manguinhos é formado por algumas favelas, 14 ou 15 favelas, como eu falei, e aí um grupo, né, que fez a formação com a gente decidiu, na sua favela, criar ali uma mídia comunitária para falar dos seus problemas locais, né, a fim de facilitar a comunicação com os moradores ali ao seu redor, com a associação de moradores, enfim. Então, para a gente também é um resultado importante ter essa fragmentação de outras iniciativas de comunicação local. Para o Fala Manguinhos, isso não é uma fragmentação da comunicação, não é uma fragmentação da informação, pelo contrário, ela é uma expansão do que a gente acha importante enquanto várias vozes no território tendo o seu ponto de vista colocado em pauta, né? Isso fortalece muito a incentivar a mídia, quando a mídia externa, né? Quando a Globo, enfim, o canal quer falar da gente, antes deles falarem, da gente que eu falo do bairro, antes deles falarem, eles vão consultar essas páginas. Por quê? Porque se eles inventam uma mentira, um caô, como a gente chama aqui, a gente ativa nossas redes, né, e começa a subir informações que aquela informação está deturpada, está inventada, é fake news, e rapidamente a gente começa a chegar nos grandes interlocutores, né? Então, é muito importante não ter só um Fala Manguinhos, não ter só uma tela firme, ter essa rede, porque é essa rede que cria a força, né, a resistência de impactar quando uma informação é alterada sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso bairro. Eu vejo muito isso aqui no Rio, o interesse dos meios de comunicação nos comunicadores populares, nas experiências de comunicação das favelas. Vejo muito, muito. Assim, eu sinto vocês se tornarem referências. Não dá para falar de um bairro que tenha uma comunicação popular atuante sem ouvir
essas pessoas. A gente precisa Exatamente. que essa experiência de comunicação, elas existam em cada favela, né? Porque é muito importante, inclusive. O que vocês têm é uma coisa muito grande. Falar para a população como isso se ajuda na organização da população. Então, Elano, você fala, e depois a gente vai dar uma olhada, né, Joca? Porque tem um monte de gente falando aqui, e nós estamos caminhando para o encerramento do nosso segundo episódio do nosso programa, Tecendo a Comunicação Sindical e Popular. Nesse episódio específico, nós estamos falando de experiências de comunicação popular. Vai, Elano, por favor. Eu só queria enfatizar o que o Francisco falou também, dessa questão de outras redes, né, se interessarem muito pelo que é produzido no local. Um dos espaços que a gente tem ocupado de forma direta, de forma com muito diálogo, inclusive a gente esteve lá junto, né, Cláudia, é a universidade. A gente tem levado a pauta da comunicação comunitária para as universidades. Né? Então, assim, sempre que a gente é procurado, que a gente percebe um espaço de falar de comunicação comunitária, a universidade a gente vai estar lá, a gente vai estar enfatizando a importância da comunicação comunitária, porque hoje em dia, inclusive, o curso de jornalismo enfatiza muito pouco ou quase nada da comunicação comunitária. Ou seja, quando um jornalista de uma grande mídia vai falar de favela, ele não sabe nem como estruturar um diálogo que consiga dialogar com aquele público, um texto, um vídeo. Então, assim, quando a gente vai ocupar os espaços da universidade, é para dizer assim, cara, para falar de um espaço, não é só você fazer comunicação como um todo, é você entender aquele olhar que eu chamo de olhar nativo, né, que é o olhar local, é você entender o que é importante para se comunicar. Então, assim, o Francisco que faz vídeo, que é uma coisa, uma linguagem multifacetada, precisa entender o que são os fragmentos de comunicação que o vídeo vai falar com o seu público. Muitas vezes o comunicador de cinema, de audiovisual, não consegue colocar isso em linguagem. Por quê? Porque a linguagem dele é estruturada para uma coisa misancênica, propagandista, né? Que é totalmente diferente do que a gente quer. A gente não quer propaganda, a gente não quer interface de venda, a gente quer comunicar de forma simples e direta e consiga trazer a identidade, como o Francisco também colocou, e a Joelma, do morador e da moradora que ali se sentem representados. Só assim a gente é mídia comunitária. De uma outra forma, a gente não é. A gente pode ser uma mídia independente, privada, mas comunitária precisa ter esse embrião ligado dentro do espaço onde você está representando, né? Que seja Manguinhos, que seja o espaço de favela da Maré, que seja no Pará, que seja no Recife, enfim. Precisa ter esse embrião, porque senão você não é nativo. Você é só um estrangeiro querendo falar de algo que você acha que conhece, por ter feito um curso de academia, um curso de cinema, um curso de jornalismo, enfim. Essa é a minha defesa da comunicação comunitária. Sobre o local que vocês vivem, sobre a comunicação nesse local, a função da comunicação, o papel da comunicação, o resultado da comunicação que vocês fazem, né? As consequências dessa ação política na vida das pessoas, precisaria de 1 hora para cada um, para eu ficar minimamente satisfeita. 1 hora para 3 é pouco demais. Mas eu já quero voltar a dizer da minha alegria, da minha felicidade, da minha vontade de abraçar cada um de vocês, porque estamos nessa teia, um fortalecendo o outro, uma fortalecendo a outra, estamos nessa teia. É muito bom estar aqui nessa tarde conversando com pessoas tão queridas, tão queridas. Joca, me ajuda, Joca, que o tempo está correndo e tem alguns comentários aqui. Olha, tem... o bate-papo de hoje está bom demais. CEP Itatiaia. Itatiaia é uma região aqui do Rio de Janeiro muito linda presente. Palminhas da Sheila Jacob. Viva o Pará. O Quilombo Cocalinho, que lindo, do Maranhão, dando boa tarde para a gente. Rogério, vocês conhecem o Rogério Almeida? É daí. Não, mentira, ele não é daí.
Ele é do Maranhão, mas ele está por aí. No Pará. Ele está por aí e ele é um grande companheiro da teia. Rogério é um grande incentivador dessa teia. Olha, aí ele botou aqui um pouco sobre o bairro Terra Firme, muito bom a gente conhecer. Luiz Baltar, um fotógrafo muito querido aqui do Rio de Janeiro, mandando beijinhos. Vocês conhecem o Baltar? Olha, isso é mesmo revolucionário, Zeca, já nem sei mais o que você falou. Chico, manda letra. A rádio é a própria resistência. Importante fala da companheira Joelma. Viva a comunicação comunitária. A rádio já tem 10 anos, é super representativo. Sucesso o debate, diz o Valdecir Bittencourt. Bom ouvir as notícias da comunicação popular na Amazônia. Boa contribuição, Joelma. E aqui o Edwilson Araújo, da Abraço Maranhão, professor na Universidade Federal do Maranhão, amante do rádio. Estou na escuta, diz ele. Valdecir, bela experiência do Tela Firme de Belém do Pará. Rogério bota, eu acho que é o vídeo aqui. E Edwilson, de novo, diz que coisa linda essa teia. E o Rogério, as muralhas da linguagem. E a Alda Cristina Costa, Edna Castro, da nova cartografia social da Amazônia. É a mesma que está o Alfredo Wagner, a cartografia social da Amazônia. Eu não sei se é. Freguesia São Paulo presente. Moisés Ramalho, jornalista, querido jornalista e também professor do curso de Comunicação Popular do NPC, e também que nosso professor analisa os textos dos alunos do NPC, uma grande figura. Gente, então nós temos poucos minutos, mas eu quero ouvir vocês mais um pouquinho. Nem que seja 3 minutos cada um, eu quero que vocês falem o que vocês quiserem, mas que nos diga que a gente vai fazer muita coisa juntos. Estamos muito bem juntos aqui, uns dos outros. E quem começou foi... Então, agora, Joelma começa. Então, primeiramente, agradecer... Despede. Tá certo. Então, primeiramente, agradecer pelo convite para estar aqui, para a gente estar partilhando um pouco dessa experiência do trabalho da Rede de Notícias da Amazônia. A gente tem um jornal, né, o Amazônia Notícias, essa troca de experiência, mas também a gente tem o programa Caminhos da Amazônia, onde a gente procura estar falando não apenas dos problemas ambientais que existem na região amazônica, mas também está destacando as ações que são desenvolvidas por, a gente diz, pelos lutadores sociais, que acabam fazendo essa diferença no lugar onde vive, né? Essa harmonia entre o homem e a natureza, e como é que eles conseguem viver, se sobreviver e se sustentar fazendo essa garantia. Então, que a gente possa estar sempre conectados, fazendo uma comunicação diferenciada, onde se possa, de fato, dizer a comunicação acontece porque todos têm espaço, têm voz e estão em lugares de destaque, não apenas aqueles que a gente acredita, ou que alguns acreditam que são destaque na sociedade. Cada um tem uma estrela, sempre diz isso, né? Cada um tem uma estrela que pode brilhar, e que essa estrela, que a gente possa abrir esse espaço para que essas estrelas brilhem. Eita, que maravilha, Joelma, que maravilha, que maravilha. Edilano, eres tu! Joel, muito obrigado pelas palavras aí maravilhosas. Chegou aqui com certeza essa energia. Quero agradecer a Cláudia, a Tela Firme, a Teia, pelo convite, pela importância de aprender com você nessa tarde. E quero fazer um convite que aos irmãos comunicadores e às irmãs comunicadoras, que é fazer comunicação, mas registrar essa comunicação também em outros espaços. Digamos, o Francisco tornar isso filme, né, um longa-metragem, a Joelma tornar isso material de pesquisa, de arquivo, onde a gente possa ampliar essa comunicação, que possa chegar em outros espaços, através da academia, através da literatura, através do audiovisual. Eu, que sou formado em cinema e provocador da comunicação escrita, fico nesse embrião, né? A gente fala tanto do imediatismo ali do dia a dia, e às vezes a gente esquece de
de passar isso para um livro, para um filme, para uma pesquisa, né? E aí acaba eternizando essas histórias, né? Eu fico assim pensando, cara, qual deve ser importante falar de uma teia, de uma rádio que liga 20 espaços diferentes, que está ligado em 20 municípios e comunidades diferentes, como é a rádio de vocês, como isso pode ser rico para uma outra pessoa que mora lá do outro estado do Brasil, no Rio Grande do Norte, que está pensando em fazer uma rádio, mas não sabe por onde começar, sabe? Então, assim, ninguém melhor do que você, Joelma, para falar sobre isso, do que a equipe falar sobre isso, sabe? Falar sobre como pensar uma rádio quando a internet não chega, como pensar comunicação independente em vídeo quando os meios de comunicação não nos representam. Então, assim, eu faço esse convite, inclusive para mim, né, para a gente estar toda hora pensando em como a gente tornar as nossas narrativas também nesses outros espaços, pensando no irmão que está do outro lado do país e que está na dúvida de iniciar uma agência de comunicação porque não sabe como começar. E a minha experiência de 6 anos talvez ajude um pouco ele lá do outro lado. Que é, na verdade, o que a Cláudia faz, né? A Cláudia pega a experiência de vida dela e traz para a gente, numa fala, no texto, no livro dela. Então, eu estou fazendo um convite para a gente ser, assim como a Cláudia, uma estrela que vai abrindo caminhos aí para os comunicadores que estão chegando aí nessa jornada. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês pelo aprendizado dessa tarde. Vamos lá, Chico. Então, tu diz aqui para nós. Olha, parabéns, Zeca. O Francisco Souza disse. Keline, Zeca. E Acilon, parabéns. Muito bom ouvir outras experiências. Muito obrigada, gente, pela audiência, acho que, obviamente, é muito importante a gente estar ao vivo, a gente estar conversando, mas de alguma forma, ou que seja, a gente está fazendo isso que você falou, né, Edilano? Isso aqui está guardado para a posteridade, né? Faz parte da nossa história, tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Quem for falar de comunicação popular não pode falar sem ver esse vídeo do que nós fizemos hoje. Precisa de um artista para melhorar assim, as condições, né? Eu estava aqui toda no escuro, mas aos poucos a gente vai aprendendo. Então, vai lá, Chico. Primeiramente, dizer que, Cláudia, esse teu sorriso aqui nos entusiasma. Como é que não? Como é que a gente não fica incentivado, estimulado a fazer comunicação, tendo uma parceria como você, com esse compromisso real, verdadeiro, em tempos tão difíceis em que a gente perde tantas vidas por conta de uma pandemia, um negacionismo intenso, tantas notícias falsas circulando, e você e esses outros companheiros e companheiras aqui divulgando esperança. Isso nos anima muito. Eu só estou triste porque eu pensei que Manguinhos ia nos convidar para ir até lá. Nós queremos até Manguinhos. Eu estou brincando. Então... Pós-pandemia, venha. Então, pronto, 2021 a gente vai fazer esse encontro presencialmente. Isso. E, assim, quero agradecer. É bom estar com Santarém também, que é esse lugar encantador. Vocês têm que conhecer Santarém, viu, gente? Eu não conheço. É um lugar maravilhoso, tem Alter do Chão, tantas outras praias lindas. É um lugar paradisíaco, de gente de luta também, de resistência, o povo do Tapajós, que merece toda a nossa reverência, essa história da rádio. A rádio tem um significado, tem uma carga semântica imensa. A rádio rural não é somente uma rádio, é um instrumento de luta, de resistência. É algo muito bonito, que eu acho que merece também uma atenção especial e nossa reverência. E, por fim, dizer que, quando o coletivo Tela Firme, a gente fica feliz de poder dialogar com pessoas que contribuem com a comunicação popular nesse país, nessa teia de comunicação popular e nessa teia solidária que ajuda a construir um mundo melhor. Muito obrigado e valeu a todos que participaram também, interagindo. Um beijão. A ideia mesmo é ser uma teia de solidariedade. Eu vou tentar compartilhar uma coisa aqui, a minha tela, né? Que eu já vou tentar compartilhar a minha tela, que eu queria muito que a gente terminasse vendo a tela inteira. Compartilhar áudio. Ela não está indo direito. Eu devia ter passado para o Joca isso. Então, não tem problema, não. A gente vai ouvir
Só a voz dele já vale a pena. Quando você pensa em fazer comunicação popular, vamos voltar, porque eu acho essa fala assim a coisa mais linda. Quando você pensa em fazer comunicação popular, comunicação comunitária, você está propondo para aquela pessoa uma nova, uma outra realidade. Não dá para definir meu comportamento a não ser duas palavras: paixão e loucura. A comunicação popular pressupõe movimento popular. Pronto. O que eu queria mostrar para vocês era a fala do Arley, que é um querido aqui da TV Rocinha. Gente, muito obrigada, valeu, tamo juntos. Obrigado, tamo junto sempre. Tchau. Tchau, gente, muito bom.